Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando aqui na nossa aula sobre hormônios e mulher. Então, é a parte 1. Por que a parte 1? Porque a gente vai fazer uma série aqui de 3 aulas sobre o sistema neuroendócrino e falando sobre hormônios e mulher. E na aula de hoje nós vamos dar uma introdução mais geral sobre o sistema neuroendócrino e vamos estar falando aqui sobre as glândulas importantes que governam e liberam os hormônios e onde esses hormônios vão atuar nos nossos órgãos, né? E a importância da gente entender isso na área da saúde. Então, você que é profissional da área da saúde, que está aqui me assistindo, ou até mesmo mulher leiga que quer conhecer o próprio corpo, fica até o final dessa aula, porque a gente vai estar falando sobre todos os nossos órgãos e sobre os nossos hormônios e o que isso impacta na nossa saúde ou até mesmo na doença. Então, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula, a primeira parte da série Hormônios e Mulher. Quais que são os objetivos aqui dessa aula? Então, né? O objetivo aqui desta aula é identificar as glândulas do sistema endócrino, o papel do estrogênio e da progesterona na reprodução feminina e como que o sistema endócrino apoia a puberdade e o ciclo menstrual. O sistema endócrino, né, só para a gente entrar aqui e entender um pouquinho mais, a gente precisa saber que o sistema endócrino é uma rede de glândulas que vão produzir e liberar hormônios. Então, são glândulas que produzem e liberam esses hormônios para a corrente sanguínea. E esses hormônios, então, são mensageiros químicos que vão ajudar a controlar as funções importantes do nosso corpo, como o crescimento, o metabolismo, né, que a gente fala muito aqui na bioquímica, e a reprodução. Ao contrário, o sistema nervoso, né? Ao contrário do sistema nervoso, o sistema endócrino, então, ele utiliza hormônios que vão viajar por essa corrente sanguínea para levar, então, as mensagens aos órgãos e aos tecidos. Quais que são as funções aqui, né? Vão liberar hormônios que vão orientar as mudanças corporais durante a puberdade, por exemplo, o nosso desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, o crescimento dos pelos corporais. Por exemplo, o estrogênio e a progesterona vão regular o nosso ciclo menstrual, a nossa ovulação, ajuda o corpo a liberar os óvulos para preparar o útero para a gravidez e manter a gestação, caso ocorrer, né, a fertilização. Vai trabalhar também em conjunto com as glândulas lá do nosso hipotálamo e da hipófise para manter esses níveis hormonais estáveis e responder às mudanças do corpo. Além disso, os hormônios eles vão influenciar no nosso humor, no sono, no bem-estar emocional e especialmente durante a puberdade, a menstruação e até mesmo a menopausa. Nós mulheres somos cíclicas, né? Porque nós temos mudanças hormonais durante todos os períodos da nossa vida, seja na primeira menstruação, na menarca, onde começa a ter o crescimento, né, e o desenvolvimento hormonal de estrogênio e progesterona. Depois, durante o ciclo menstrual, nós temos variação. Durante o mês, na gravidez, os hormônios variam novamente e ali na perimenopausa e menopausa começa a ter a queda desses hormônios. Então, toda a nossa vida nós somos cíclicas. Então, por isso que nós precisamos se autoconhecer para a gente ter o comando da própria vida. Claro, nós vamos precisar de profissionais ao nosso lado, a gente vai precisar, por exemplo, né, eu sou nutricionista, sou personal, né? A gente vai precisar de um personal, a gente vai precisar de um nutricionista, a gente vai precisar de um psicólogo, a gente vai precisar de um médico? Sim, nós precisamos de profissionais durante a nossa vida, mas a gente precisa ter esse conhecimento e se autoconhecer para conseguir ter a liberdade de fazer tal coisa ou não fazer tal coisa. Então, esse é o objetivo aqui da aula também, fazer você ter esse conhecimento como mulher e também como profissional da área da saúde, entender mais a fundo para poder ajudar melhor as suas pacientes. Vamos começar lá do início, então, né? Falando um pouquinho do hipotálamo. Por quê? Porque quando a gente fala das nossas glândulas, que a gente vai falar lá depois dos ovários, né? Tem o pâncreas, né? Tem todo o rim, tem o fígado. Todas essas glândulas, elas têm um comando maior. E esse comando maior vem através do nosso hipotálamo. Então, o nosso hipotálamo é uma parte muito pequena, mas ela é muito poderosa
no nosso corpo, né? Porque o hipotálamo, ele se conecta, né, com o sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí ele vai informar outras glândulas quando liberar hormônios. Então vamos dizer que o hipotálamo é o dono da empresa, né? Aí ele vai mandar algum sinal para outra glândula para fazer a liberação de hormônios. Então aqui eu tenho uma imagem, né, do nosso hipotálamo. Bom, nós temos aqui o eixo HPO. E o eixo HPO é o que eu quero falar aqui. Por quê? Por causa dos nossos ovários. Então, o nosso eixo HPO é hipotálamo, hipófise e ovários. Então, o nosso hipotálamo, ele vai liberar o hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH, para iniciar todo esse momento de ciclo menstrual, né? E aí vai controlar a ovulação e o desenvolvimento dos óvulos. Então, no nosso hipotálamo é liberado o GnRH. Depois, ele vai mandar um sinal lá para a hipófise liberar outro hormônio, que nós já vamos falar nesse próximo slide aqui, ó. Nós temos, então, a glândula hipófise. Por quê? O hipotálamo libera o GnRH para a hipófise. E a hipófise, ela fica logo aqui abaixo do hipotálamo, né? Então, é essa glândula que está em amarelinho aqui, evidenciada, tá? Digamos que ela é uma glândula mestra também, porque ela controla outras glândulas endócrinas, né? Porque na hipófise são liberados diversos hormônios, não só o nosso FSH e o LH dos hormônios femininos, por exemplo, mas ela libera os hormônios da tireoide, né? O TSH, libera o hormônio responsável lá que vai dar sinal para liberar o cortisol. Então, ela libera vários hormônios. E aí, a hipófise, ela vai trabalhar em colaboração com os ovários para regular os níveis hormonais que vão afetar o nosso ciclo menstrual. Então, lá, a gente estava lá no hipotálamo, né? Liberou GnRH. Aí, agora, a hipófise vai liberar, o que ela vai liberar? FSH e LH, para mandar sinal lá para os nossos ovários, né? E isso sinaliza todo o início da puberdade, incluindo o desenvolvimento das mamas e o começo da menstruação. Então, enquanto o hipotálamo é o dono da empresa, a hipófise é o gerente. E aí, os nossos ovários é quem? Os funcionários. Além disso, tá? Então, do hipotálamo e da hipófise, nós temos uma glândula muito importante aqui, que está aqui de verdinha representada, a glândula pineal. Ela também é uma glândula pequena, localizada no centro profundo lá do nosso cérebro, como mostrado aqui em verde. E ela ajuda a controlar o nosso ciclo de sono e vigília. E ela produz um hormônio muito importante, que você já deve saber qual que é, né? A melatonina. E a melatonina vai ajudar a regular o nosso sono. Ela responde à luz e à escuridão. Mas a melatonina é liberada à noite para provocar, então, a sonolência. E aí aqui eu trago essa imagem um pouco mais bioquímica, né? Porque como tem profissionais aqui nos assistindo, a gente precisa falar um pouco mais técnico, só que um técnico mais fácil, porque nós temos aqui mulheres leigas no assunto. Então, a nossa melatonina, aqui embaixo, ó, a última molécula sendo produzida, ela tem uma cascata de reação para que ela aconteça. E ela vem da onde? Lá do nosso triptofano. Então, o nosso triptofano, ele passa a produzir a serotonina e a serotonina a melatonina. Então, aqui nós já podemos ter uma noção que na nossa dieta, na nossa alimentação, a gente precisa ter triptofano, banana, cacau, né? É um aminoácido essencial. Então, a gente precisa ter o triptofano. E o que é muito importante aqui, o triptofano produz serotonina. Então, olha só, às vezes a pessoa está mais ansiosa, mais depressiva, né? Como que está o intestino dessa pessoa, sendo que a serotonina também é produzida no intestino? Então, tudo isso nós temos que começar a olhar fora da caixa, né? Olhar mais do que a caixa. Então, a partir do triptofano, a gente tem aqui a melatonina. E a melatonina começa onde? Na nossa exposição através do nosso olhar. Então, a luz inibe a melatonina, mas a escuridão é o estímulo do início da produção da melatonina, que vai se dar, então, lá na nossa glândula pineal.
Gente, aqui é uma aula mais básica, tá? Uma introdução, por quê? Porque todas essas aulas, de tudo que a gente vai estar falando aqui hoje, nós temos tudo dentro da comunidade, aulas mais aprofundadas, nós temos o nosso grupo VIP do WhatsApp, nós temos aulas mensais ao vivo, né? Então, mais aprofundado, nós temos tudo dentro da comunidade, já temos mais de 80 aulas gravadas, né? E já somos muitos membros dentro da comunidade, nutricionistas, personais, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas, até tem. Ah, Jennifer, eu sou leiga, mas gosto de conhecer o meu próprio corpo. Eu posso entrar na comunidade? Pode e deve, porque se você gosta de estudar e você gosta de se entender, a comunidade também serve para você. E aí, depois da glândula pineal, nós temos então uma glândula importantíssima e que eu sempre dou muita ênfase nas minhas aulas e nas minhas mentorias, que é a tireoide. Né? A tireoide, então, ela é uma glândula em fórmula de borboleta, localizada aqui na frente do nosso pescoço. E ela produz os hormônios que vão controlar o corpo, como que o corpo utiliza a energia. Para mim, assim, a tireoide é uma das glândulas mestras aí do nosso metabolismo, porque ela influencia em todo o nosso metabolismo. Ela regula a nossa frequência cardíaca, a nossa temperatura corporal, né? Então, uma dica, né, para você mulher, você precisa ter uma temperatura basal ao acordar em 36,3. Se você tiver uma temperatura abaixo disso, já fica de olho na sua tireoide. Então, é bom conversar com o seu médico. Então, vai regular a queima de gordura, se você vai queimar mais gordura ou queimar menos gordura. Ela trabalha também no nosso músculo esquelético, se você vai ter mais anabolismo ou catabolismo, né? Ganho de massa muscular ou perda de massa muscular. Ela apoia o nosso crescimento normal, o nosso desenvolvimento cerebral. Então, ela atua muito no nosso cérebro, né, em questão de memória, cognição, né, essas névoas mentais, às vezes, é bom dar uma olhada na tireoide. E, então, a tireoide, para mim, é assim, ó, uma das que eu mais dou ênfase aqui, e que nós temos uma aula e um workshop que foi feito, assim, ó, específico sobre tireoide, cortisol e estrogênio, porque esses três hormônios trabalham muito em conjunto, né? É o ciclo sem fim, literalmente. A tireoide, o estresse afeta a tireoide, afeta o estrogênio, a tireoide afeta o estrogênio também afeta a tireoide. Então, a gente tem que ter um olhar clínico, né, sobre isso. E se você não esteve presente nesse workshop, me chama depois, né? Deixa um comentário aqui para você ter acesso a esse workshop, tá? Esse workshop ele não foi gratuito, mas foi 4 horas de muito conteúdo, né? Então, se você quer se aprofundar um pouco mais, nós temos 4 horas específicos de tireoide, cortisol e estrogênio, tá ok? E nós temos também esse workshop dentro da comunidade. Então, olha só, essa imagem aqui mais aprofundada, fisiologia, bioquímica, a nossa tireoide, ela afeta o nosso fígado, né, para liberar os nossos ácidos biliares que fazem parte da nossa digestão. Então, quem tem hipotiroidismo tem menor produção, às vezes, desses ácidos biliares, e aí vai dificultar a nossa digestão de proteínas e gorduras. A tireoide, né, com hipotireoidismo, afeta ali o colesterol. Então, esse colesterol vai estar mais elevado nessa mulher, né, o LDL. No nosso músculo esquelético, né, a disposição de energia para o nosso músculo utilizar a energia, no nosso pâncreas também, né, afeta ali a parte de liberação e secreção de insulina, no nosso cérebro, como eu falei, no nosso tecido adiposo, né, em relação ali à liberação de leptina, que é o nosso hormônio regulador da saciedade, né? Então, tudo isso a tireoide participa. Então, mais uma vez, eu dou muita ênfase aqui na tireoide. Aí nós temos a glândula adrenal, né, que libera vários hormônios, como por exemplo, aldosterona e cortisol, e também libera um pouco de hormônios sexuais, os nossos andrógenos, né, por exemplo, DEA, né, ali um pouquinho ali de estrogênio e testosterona, mas mais aqui é cortisol e aldosterona, né? Então, a glândula adrenal, ela se localiza aqui em cima do nosso rim, é como se fosse o chapéuzinho aqui do rim, que está aqui representada, né, em amarelinho bem clarinho. E ela também vai ajudar o nosso corpo a responder ao estresse e regular as funções corporais. Por exemplo, o cortisol é de extrema importância
assim como a adrenalina, né? Porque a glândula adrenal também libera adrenalina. Então, esses hormônios ajudam em situações de estresse ou emergência. Se a gente está em luta ou fuga, esses hormônios é que vão fazer com que a gente, corpo, libera energia rápido aí porque nós precisamos sobreviver. Então, quando, por exemplo, nós estamos em inanição, que eu digo um jejum mais prolongado, esses hormônios estão mais estimulados. Por quê? Porque como a gente está sem comer, o cortisol vai lá no nosso fígado e faz assim, fígado libera açúcar no sangue, porque nós não podemos ter hipoglicemia. A gente precisa sobreviver. Então, é excelente, o cortisol é excelente, porque é ele que te faz ir para frente, né? Ele que te move. Só que, nos tempos de hoje, com esse estresse crônico, não é bom, tá? Então, esse estresse crônico vai afetar o quê? Os nossos hormônios femininos e a tireoide. E é isso que eu falo muito nesse workshop que teve. Esse workshop de 4 horas que teve alguns meses atrás, né? Porque nós estamos aqui em novembro de 2025, né? Então, se você está assistindo esse vídeo daqui a uns anos, né? 2027, 2028, você vai me ver desde agora falando sobre a importância da tireoide e ver mais a fundo a tireoide e até mesmo fazer o Doppler de tireoide, né? E sobre a importância aí do ciclo da tireoide, do cortisol e do estrogênio. Então, aqui, nós temos a glândula adrenal produzindo o cortisol, e o cortisol é importante para, como eu falei, para regular, né, o nosso açúcar no sangue quando a gente está em inanição. Mas, por exemplo, quando ele está crônico, vai fazer com que ocorra o quê? Gordura abdominal, né? Vai aumentar a nosso tecido adiposo. Então, pode aumentar o nosso açúcar sanguíneo e levar até mesmo a doenças cardiovasculares, porque vai aumentar o nosso débito cardíaco, né? E até mesmo levar a síndrome metabólica. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre o cortisol e remanejar, né, o nosso estresse no dia a dia. Além disso, nós temos o pâncreas, então, né, que libera 2 hormônios importantíssimos no nosso pâncreas exócrino, né? Libera o glucagon e a insulina. A insulina é liberada quando a gente come e o glucagon é liberado quando nós estamos também um período aí sem se alimentar. Então, quando nós nos alimentamos, o nosso pâncreas tem que liberar insulina para reduzir o nosso nível de glicose no sangue, porque a gente não pode deixar sobrar essa glicose para não ter hiperglicemia e no futuro diabetes, né? Então, a insulina vai ser uma sinalização para colocar o nosso açúcar dentro da célula. Já quando libera o glucagon, ele trabalha mais ou menos em conjunto ali com o cortisol, quando nós estamos mais tempo em jejum ou sem comer, né? E aí faz com que o nosso fígado libere mais glicose. Então, o pâncreas libera o glucagon vai lá no nosso fígado, libera a glicose aí para o sangue para nós não ter hipoglicemia, né? Então, vai ter sempre esse contrabalanço, né? Insulina, glucagon. Isso, quando um está mais estimulado, o outro está mais baixo. Quando um está mais baixo, o outro está mais estimulado. E é assim que funciona essa homeostase. Então, olha só a importância todos desses hormônios estarem em equilíbrio no nosso corpo, porque quando tem uma desregulação hormonal, um hormônio vai começar a desregular outros hormônios também. Eles não trabalham isoladamente. A gente vê eles de forma isolada, mas eles trabalham em conjunto. Então, por isso que nas minhas aulas eu sempre faço um conjunto desses hormônios. A gente não pode olhar o nosso paciente um hormônio isolado. A gente precisa ter um olhar clínico geral desse paciente para saber onde está a raiz do problema e realmente tratar a causa, né? E não simplesmente mascarar. Então, olha só, o nosso pâncreas, por exemplo, quando nós temos baixa glicose, vai liberar glucagon. Quando nós temos alta glicose, vai liberar insulina. Então, aqui só para mostrar a parte mais fisiológica e a parte mais bioquímica. Nós temos tudo isso também dentro da comunidade. Aula só de insulina, como que é feita a regulação hormonal, porque nós temos enzimas, né? Então, o hormônio se liga lá no seu receptor e faz uma cascata de reação bioquímica que acontece através de enzimas. Então, nós temos que entender a importância das enzimas, dos cofatores enzimáticos, né? Os cofatores enzimáticos são as vitaminas e os minerais.
zinco, magnésio, selênio, vitamina D, vitamina B12, né? Toda a vitamina do complexo B. Então, tudo isso é importante nós profissionais dominarmos isto para melhor atender o nosso paciente e você que é mulher também aqui, né, ter um conhecimento mais geral aqui, conhecendo mais sobre o seu corpo, né? Porque antes mesmo da gente fazer um exame, nós já estamos sentindo cansaço, fadiga, queda de cabelo, ganho de peso, fadiga crônica sem nem mesmo os exames estando normais. Então, tudo isso nós precisamos nos observar. O corpo fala conosco o tempo inteiro. Aí aqui, então, nós temos os ovários, que vão liberar o quê? O nosso estrogênio e a nossa progesterona, e esses hormônios são responsáveis pelo nosso ciclo menstrual, né? Então, ao longo dos 28 dias, nós temos, nos primeiros 14 dias, o acréscimo do estrogênio e pouca progesterona. Depois dos 14 até os 28 dias, cai o estrogênio, eleva progesterona, né? E aí, nós temos aqui, então, só para mostrar que os nossos ovários produzem a progesterona e o estradiol, e a síntese desses hormônios vem lá do nosso colesterol. Então, olha só, nós precisamos consumir gordura boa na nossa alimentação, porque o colesterol é a matéria-prima dos nossos hormônios sexuais. Então, nós precisamos consumir gordura boa. Azeite de oliva, abacate, ômega 3, peixes, né? Então, tudo isso é importante nós consumirmos. Chia também tem gordura boa, sementes de girassol, né? Gergelim. Então, precisamos consumir gordura. E o estrogênio e a progesterona, então, o estrogênio mesmo causa o desenvolvimento das nossas mamas, sinaliza o corpo para iniciar mudanças físicas e emocionais, porque a gente vai ver daqui a pouco que o estrogênio atua no nosso cérebro, né? O estrogênio promove o espessamento e o revestimento do útero, a progesterona ajuda a reparar o corpo para a gravidez, então, durante a gravidez é a progesterona que faz com que a mulher não tenha um aborto, por exemplo, para segurar o bebê, né? Então, esses hormônios também mantêm o ambiente uterino para ocorrer a fertilização. E esses hormônios também são responsáveis muitos no nosso cérebro, como nós vamos ver agora. Olha só, nosso cérebro aqui tem muitos receptores de estrogênio. O que são esses receptores, né? São a portinha onde o hormônio vai se ligar. Então, aqui temos o receptor, aqui está o estrogênio, e o hormônio vai se ligar no seu receptor para fazer uma cascata de reação química e fazer a função celular. Então, o nosso estrogênio, ele também ajuda a regular a parte de fome e saciedade. Assim como, olha só, a gente tem um gráfico aqui à direita, né, mostrando o final do ciclo menstrual na perimenopausa, entrando para menopausa. E olha só, o estrogênio, quando acaba de diminuir o estrogênio, né, que aí dá o pico de FSH e LH para sinalizar que a mulher está entrando ali na menopausa, esse estrogênio, a falta desse estrogênio também, ele pode ocasionar efeitos pró-inflamatórios, de interleucinas inflamatórias aqui, aumentar o TNF-alfa, né? E aí isso faz com que tenha as doenças neurodegenerativas. Então, por isso que mulheres menopausadas podem ter mais doenças neurodegenerativas do que os homens. Assim mesmo, também doenças cardiovasculares após a menopausa. É porque antes da menopausa, né, quando a mulher está com um ciclo ali normal, quem tem mais doença cardiovascular é homem, porque o estrogênio protege a mulher. Aí, quando já não tem mais estrogênio na menopausa, começa a ter maior risco cardiovascular. Quer dizer que a mulher vai ter? Não. Isso tudo vai depender do quê? Do nosso ambiente externo. Como que a gente leva o nosso estilo de vida? Nós somos pessoas ansiosas, a gente está remediando e tentando controlar o estresse, a gente faz atividade física não, desculpa, exercício físico, é porque atividade física é fazer as funções de dentro de casa, por exemplo. Exercício físico é botar o corpo a um desafio maior, é um exercício controlado, né? Um estresse controlado do exercício. Então, a gente faz exercício físico, como está a nossa alimentação? Como que a gente cuida do nosso templo, já que o nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo, né? Como que nós estamos lidando com isso no nosso dia a dia? E a progesterona, então, também atua no nosso sistema central, né? No nosso cérebro, para neuroproteção, né? Então, olha só,
ela é neuroprotetiva. A progesterona, por exemplo, a partir da progesterona, nós temos outros hormônios aqui que agem no nosso sistema GABAérgico, que é o que nos deixa mais calmo. Então, e que nos ajuda ali a regular o sono. Então, por isso que mulheres que não têm progesterona dormem menos ou acordam na madrugada também. Claro, é só isso? Não, mas né, a diminuição da progesterona vai fazer com que essa mulher não tenha um sono tão eficiente, né? Não é só isso, mas é um dos fatores também. Então, tudo isso nós temos que estar sempre de olho. Isso era a aula de hoje, então. Eu agradeço muito a presença de você que esteve aqui. E se essa aula fez diferença na sua vida, né? Compartilhe essa aula com um colega de profissão, com uma amiga que você queira ajudar. Porque esse conhecimento, né? Quando nós obtemos esse conhecimento, nós conseguimos cuidar melhor de nós mesmas, nós mulheres, e conseguimos ajudar as mulheres que estão ao nosso redor, né? É uma corrente do bem. Então, compartilha, se inscreva no canal, porque nós vamos ter uma série de vídeos aqui para você poder entender sobre o seu corpo e cuidar melhor da sua saúde. Muito obrigada!